Ele foi o responsável pela, como é que eu diria? Ele foi contrário a muitas coisas que estavam fazendo com a nossa Bíblia. Ele foi o responsável pela... Me fugiu a palavra agora. Isso aí, Isso mesmo. Ele não concordava com os estudos, com as opiniões que estavam fazendo com a Bíblia. Então, certa vez ele disse assim, que nós deveríamos viver hoje como se Jesus tivesse morrido ontem e ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. O que ele quis dizer com isso? Em termos práticos, ele quis dizer maior dedicação no trabalho cristão, maior visão missionária, maiores estudos bíblicos nos lares a não crentes. Lá em Atos 8:4, que nós podemos até dar uma conferida, nós vamos ver que houve uma grande perseguição à igreja. E aconteceu que, perseguidos, eles se dispersaram. Cada um foi para um lado. Mas foi uma providência divina, porque eles não ficaram de braços cruzados. Onde eles iam, pregavam o Evangelho, ensinavam a palavra, e a palavra então se difundiu. Hoje nós estamos, assim, as igrejas estão um pouco paradas, né? Entre quatro paredes. Vamos então falar da volta de Jesus. A volta de Jesus dar-se-á, segundo a minha opinião, em duas etapas. Ele já veio uma vez, essa nós não estamos contando. Ele veio para nos redimir o pecador. O que é redimir? É comprar, pagar um preço. O pecador, ele passou a ser filho de Satanás quando ele pecou. E Deus providenciou que o seu filho pagasse com a própria vida para que nós fôssemos redimidos. Então, a volta de Jesus dar-se-á em duas etapas. A gente, quando lê Mateus 24, lá fala que todo o olho o verá. Não é verdade? Mateus 24, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu devo ter anotado, eu chego lá. Será que todo olho verá na primeira etapa que Jesus vem? Jesus estava pregando que evangelho? São 3 evangelhos que a Bíblia tem, vocês sabiam disso? Ele sabe, está vendo? Ele aprendeu na classe lá de batismo. Jesus pregava o evangelho do reino. E esse evangelho era para judeus, não era para gentios. Então, realmente, o sermão que Jesus fez, cujo qual está escrito, é realmente todo olho verá, mas não é na primeira etapa, porque a primeira etapa, Jesus vem para a igreja, só para a igreja. Não desce na terra, fica pairado nas nuvens, e de lá ele atrairá a igreja somente. Somente a igreja de Cristo verá. E será tão rápido
Isso vai se chamar arrebatamento. Os irmãos sabem bem isso aí. O arrebatamento será num espaço de tempo tão rápido que duas pessoas, uma ao lado da outra, uma vai desaparecer e a outra não vai perceber. Ela vai ficar procurando e tentando saber o que aconteceu, por que ela sumiu. De tão rápido. Então, essa primeira etapa, Jesus virá arrebatar a igreja. Ele ficará pairado nas nuvens. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 13 a 18. Capítulo 1, versículos de 13 a 18. Isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 13. Aliás, não é a primeira, não é? Eu anotei primeira, mas é a segunda. É 2 Tessalonicenses. Desculpe. Acho que eu anotei errado, viu? Porque não... Está anotado errado, sim. Mas a gente se encontra depois. Nesse episódio, só a igreja o verá. O mundo ficará perplexo, tentando entender o que é que aconteceu. Aliás, passou aí uma novela, né, sobre isso, não sei se os irmãos assistiram. Exatamente, eles foram fiéis à Bíblia. Muita gente desapareceu, vai acontecer exatamente aquilo lá. Avião sem piloto, carro sem motorista. Vai haver muitas mortes, né? Já pensou um avião lotado, sem piloto? Quem for arrebatado não vai morrer. Quem não for, vai cair junto com o avião. Bom, então a primeira etapa da segunda vinda de Jesus só é para a igreja. É 4, isso. Eu anotei, não sei porque eu anotei 1. Vamos conferir. 1 Tessalonicenses 4, de 13... pode ser de 1 a 18, mas eu anotei... Isso. Deixa eu ver aqui... Pode ler, irmão, pode ler. E assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dados pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra, na paixão e concupiscência como os gentios que não conhecem Deus, ninguém oprime o cristão deve agir. Eu vou lá no 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, o 10 fala, fazeis para que todos os irmãos, ele dá uma instrução para a igreja, como deve proceder a respeito, porque também já assim o fazeis para que com os irmãos por toda a Macedônia, a volta de Cristo, a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que vos sejais ignorantes acerca de que já dormem, para que não vos entristeçais,
como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em que Jesus dormem, Deus tornará a trazer ele com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É isso aí. Aqui no versículo 16, eu vou repetir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ouvir essa trombeta são os mortos em Cristo. O mundo não vai ouvir nada. Esse som de trombeta são para os mortos que morreram em Cristo. Os salvos, que morreram salvos. Eles ressuscitarão primeiro e depois os que ficarmos, os crentes que vão ser arrebatados, que estão vivos, subirão junto. Mas primeiro os mortos serão ressurretos. Eu, particularmente, chamo a segunda vinda de Jesus de terceira. Mas para a gente, como a Bíblia só fala em duas, então nós vamos subdividir primeiro a vinda de Jesus para os arrebatados, e a segunda, a segunda vinda, que no meu entender seria a terceira, está lá em Apocalipse 1:7 e Mateus 24:14. Essa o mundo inteiro verá Jesus. Ele vem com poder e grande glória, diz a Bíblia. Apocalipse 1:7 e Mateus 24:14. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E Mateus, esses 24:14 é um trecho que nós costumamos ler mais, né? É mais conhecido de todos. Seria bom depois que nós lêssemos em casa o capítulo inteiro, 24. E de preferência estudasse também, né? Não só ler. Não, eu gostaria de ter um suporte para esse microfone aqui, né? Mateus 24:14 diz assim: em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Está aí. Jesus estava pregando então o evangelho do reino, não era o da graça. Por falar nisso, eu disse que existe 3 evangelhos. Nós vamos ver isso aí no discorrer desse estudo. O primeiro evangelho, o do reino, que é o que Jesus veio pregando para judeus, está lá em Mateus 24:14, que acabamos de ler. O segundo evangelho da graça, que começou
com os apóstolos. Obrigado, irmão. Como é que é? Ótimo. Assim eu fico com as duas mãos livres para... Tá ótimo. O Evangelho da Graça, então, começou com os apóstolos, no dia de Pentecostes. Porque antes não se pregava esse Evangelho da Graça, porque não existia igreja. Quando Jesus estava na terra pregando, não existia igreja. A igreja surgiu depois da subida dele para o céu, quando os discípulos se reuniram naquele salão, aí que a igreja começou. Então, Atos 2, de 1 a 4. Pode ler, irmão, pode ler, por favor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por todos eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que lhe falassem. Para quem está pensando aí que eles estavam falando língua dos anjos, as chamadas línguas estranhas, não era isso não. Eles estavam falando línguas existentes no mundo. Por isso que cada um foi para um lado e foi falar do Evangelho de Jesus na língua de determinado povo. Não tem, esse trecho aí não tem nada a ver com língua estranha, língua dos anjos, que muitos se arrogam para si, né? Não tem nada a ver com isso, não. A língua dos anjos, então. E o terceiro evangelho será pregado por um anjo na grande tribulação, após a partida da igreja. A igreja já não estará mais na terra, terá sido arrebatada. E essa tribulação vai ser triste, viu? Os crentes não foram feitos para a ira de Deus, diz a palavra de Deus. Eu não anotei aqui, mas tem um versículo que diz isso. Se não me engano, é em Colossenses, por aí. Então, lá em Apocalipse 14, 6 e 7, diz sobre esse evangelho eterno que um anjo pregará. Mas, irmão, então, se a igreja já foi arrebatada, por que pregar mais evangelho? Porque haverá conversões na grande tribulação e no milênio também. Nos 100 primeiros anos do milênio, haverá conversão. Vai ser triste para esses que se converterem, viu? Porque o Espírito Santo não estará mais na terra e Satanás, então, agirá livremente. Lá, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Versículos, pode ler, irmã, por favor. Tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Está aí.
É um evangelho diferente também do evangelho que Jesus pregou e desse que nós pregamos hoje. Porque hoje nós pregamos a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. E aqui não, aqui está dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda o seu juízo. É um evangelho de juízo. Os irmãos já tinham percebido isso, que existe 3 evangelhos anteriormente? Irmãos, eu sei que sim. Muita gente não percebe essas coisas na Bíblia. Porque se nós formos só ler, nós vamos nos ater somente ao texto que está, mas nas entrelinhas tem muita coisa. Por exemplo, o estudar, eu tenho que saber por que foi escrito, para quem foi escrito, em que circunstância foi escrito. Por exemplo, você quer ver o que acontece quando a gente só lê? Existem muitos adesivos no vidro traseiro de carro com uma palavra que Paulo falou: posso tudo naquele que me fortalece. Então o indivíduo dono do carro sai por aí todo valente, né? Eu posso tudo. Estufa o peito e sai por aí. Principalmente se ele for crente, né? Porque ele só leu, não estudou. Então ele põe aquilo lá para se vangloriar, para dizer que ele é poderoso. Paulo não estava dizendo isso. Paulo tinha saído de Roma, lá ele tinha sido preso, atado a um tronco, tinha sido açoitado, chicoteado. Atualmente ele estava passando necessidade, até fome. E ele estava então falando com a igreja de... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Filipenses. Exatamente, a igreja de Filipos. Então, o que Paulo estava falando com os irmãos filipenses? Eu posso tudo em Deus que me fortalece. Eu posso passar fome sem reclamar, posso ser preso, posso ser chicoteado. Ele não estava se vangloriando, se achando que era o tal. Ele estava dizendo coisas que quem não estuda a Bíblia, só lê, não entende. E começa a pregar errado. Acontece muito isso aí. Quer ver uma outra coisa que acontece nas igrejas, aconteceu aqui na nossa igreja no Natal. E eu tenho liberdade para falar, porque eu participei da peça. Mesmo sabendo que eu estava errado, eu participei da peça. Eu louvo a irmã Iracema e gostaria que a igreja tivesse mais meia dúzia de Iracemas aqui, porque ela é muito esforçada. Ela foi roupeira da peça, recrutadora dos artistas, ensaiou as crianças e que mais? Ela fez tudo. Tudo foi ela. Quer dizer, ela trabalhou sozinha praticamente. E estava até nervosa lá com as crianças lá fora, porque estavam fazendo barulho, não ficavam quietinhas, né? Que criança não fica mesmo. Então, por isso que eu tenho a liberdade de falar, porque não é uma crítica à irmã, mas uma coisa muito que acontece, é um risco que nós corremos em ler a Bíblia só e não estudá-la. Vamos prestar atenção. É comum nas igrejas evangélicas uma peça teatral, né, para as crianças e para os adultos também, por que não? É muito válido. As igrejas preparam a manjedoura, Maria, José, pastores, 3 reis magos, etc.
Mas isso é heresia. Heresia. Vamos ver os textos. Lucas 2, 1 a 20. Mateus 2, 1 a 12. Do jeito que nós fazemos. Lucas 2, de 1 a 20. E Mateus 2, de 1 a 12. Vamos ler Mateus primeiro. Vamos pular até o versículo 1, 2, porque aqui é deixa eu ver, acho que eu anotei. Não, aqui é uma genealogia, não é isso, não. É Mateus 2, de 18 a... vamos lendo, eu vou começar a ler o 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ser concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Acho que esse texto aqui não é o que eu queria, viu? É o texto aonde Jesus está numa manjedoura. Vamos ver o de Lucas, eu acho que eu troquei aqui. Lucas 2, de 1 a 20. Até... Perdi, peraí. Lucas 2, 16. Eu vou ler a partir do 11. E o anjo lhe disse, não tem mais, porque eis que vos trago boas novas, de grande alegria, foi no encontro dos pastores, né, que a gente leu anteriormente, de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, que é o 11, Lucas 2. E isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. 2:12. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, que é a mesma coisa que eu estava lendo. E aconteceu que ausentou-se dele os anjos para o céu e disseram, os pastores uns aos outros, vamos, pois até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. O Senhor quer relatar a respeito da peça que vieram até a manjedoura para encontrar Jesus, Maria e José ali? Isso. Eu vou ler aqui do 8 em diante. Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, na mesma comarca, e lá perto de Belém. Belém era uma cidade, os pastores estavam nos arredores, possivelmente num sítio ou numa fazenda, cuidando do gado. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo,
Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Bom, quem então visitou Jesus na manjedoura? Os magos ou os pastores? Só os pastores, porque moravam nos arredores de Belém, onde Jesus nasceu. E esses 3 reis magos? Primeiramente, eles não eram reis, a Bíblia não diz que eles eram reis, não diz que eram 3, e no meu entender não eram mesmo, eram muito mais. Mago, naquele tempo, eram cientistas, astrônomos, estudante dos astros, estudante das estrelas, do sol, da lua, da terra, enfim. Não, como é que é? Me fugiu a palavra agora. Eles eram astrônomos, eram cientistas, mas a Bíblia não diz que eles eram reis. Se vocês lerem a passagem aí, vão ver que eles não têm nada de rei mago, não. E eles não visitaram Jesus na manjedoura. Eles visitaram Jesus provavelmente 1 ano e meio a 2 anos depois do nascimento. Mateus 2:11. Aliás, acho que não é Mateus, é Lucas. Deixa eu conferir aqui. É Mateus, sim. Por que eles visitaram Jesus só provavelmente 1 ano e meio, 2 depois? Porque eles moravam muito longe. Naquele tempo não tinha avião, não tinha Uber, não tinha ônibus, então eles caminhavam a pé ou a cavalo, porque eram homens até provavelmente assim de ricos, né? Não vou dizer milionários, mas eram pessoas bem situadas financeiramente. Então, eles vieram a pé ou a cavalo. E eles souberam do nascimento de Jesus pelos pastores, pela redondeza. E até chegar onde eles moravam, demorou muito essa notícia. E quando eles saíram de lá, eles vieram até Jesus, passaram primeiro pelo governador. E o que o governador falou? Quando vocês forem lá, voltem aqui, me digam onde ele está, que eu estou falando com as minhas palavras. Se os irmãos quiserem ler na Bíblia aí, é bom. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver por parte. Eu estou passando a carroça na frente dos bois. Mateus 2:11. Aí dá-se a visita dos magos, provavelmente de 1 ano e meio, 2 anos depois. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. As igrejas falam de 3 reis magos. Eles não eram 3, a Bíblia não diz que eram 3. A Bíblia não diz que eram reis, a Bíblia diz que eles eram magos. E magos eram astrônomos, cientistas, estudantes dos astros. E aqui, quando eles chegaram, eles entraram na casa, não no estábulo, onde Jesus estava na manjedoura. Por isso é que Herodes mandou matar meninos de 2 anos para baixo, recém-nascido até 2 anos, porque era a idade mais ou menos que Jesus deveria ter na época.
E isso foi providência divina. Então, as igrejas colocam 3 reis magos por causa de 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Mas não disse que eram só 3. Provavelmente eles deveriam ter vindo numa comitiva de 10 a 15 homens, porque 3 homens andando durante muito tempo estavam sujeitos a serem assaltados, a serem feitos até escravos. Pois não, irmão? Pois não. Está muito claro com relação a isso, porque Mateus 2 faz essa citação e é muito inteligente sua parte, muito perfeito. É exatamente isso. Muito bem notado, muito perfeito. E aí, existe uma conotação de rei que eles falam aí, porque eles usam a tradição hoje para falar. E aí, a tradição de hoje que eu digo é a igreja passada, que sofreu as mudanças. Aí a gente não vai citar igrejas. Quando eles ofereciam incenso, mirra e ouro, é porque eles estavam oferecendo a rei. Eles ofereciam esses presentes a rei. A rei. E aí eles estavam dizendo que aquele era um rei. E aí eles disseram que aqueles eram um rei. Aí eles inverteram. Fizeram associação, né? Reis. O tá rei, bom? Só para a gente ficar... O rei era Jesus, bem lembrado. Exatamente. Eles não. E isso veio, assim, de uma... na realidade, veio até do catolicismo, eu creio. Foi vindo, e hoje nós, como batistas, fazemos a peça como se fosse assim. Mas isso é falta de estudar a palavra, de perceber o que é que a Bíblia está dizendo. Então, eu gostaria até que os irmãos, quando forem ler a Bíblia, pegassem um caderno, uma caneta, de preferência até se tiver uma Bíblia de estudo, que tem alguns comentários. O comentário, ele ajuda muito. Ele não é infalível, hein? O comentário bíblico não é infalível. É feito por homens e não inspirados pelo Espírito Santo como é o texto bíblico. Alguns livros nos ajudam muito. Pastores, né, renomados aí que escrevem livros, eles nos alertam sobre determinados assuntos bíblicos que a gente, às vezes, lendo, não percebe. Então, eu sugeria para os irmãos que, além de ler, estudassem a Bíblia. Então, eu repito, isso que eu falei aqui agora, não vai nenhuma crítica à irmã Iracema, porque eu fico assim muito à vontade para falar sobre isso, porque eu fui um dos magos e me puseram uma coroa de rei. E eu estava sabendo que eu não era rei, mas eu não fiz objeção, eu apenas encenei lá o jeito que ela me ensinou e tudo bem. Então, quisera eu, né, que nós tivéssemos aqui mais meia dúzia de Iracemas, porque ela é muito esforçada, eu gosto muito da irmã. E fico... Irão de Sabá, ouro, incenso, trarão e publicarão louvores ao Senhor. Essa passagem que nós vimos, né, do arrebatamento e dos 3 evangelhos, faz parte da escatologia, das coisas do fim. Quando me for dada uma outra oportunidade, eu pretendo falar uma coisa que muita gente não percebe quando estuda a Bíblia ou lê. Quantos lugares de morada eterna existem na Bíblia?
Morada eterna quer dizer, depois que tudo se findar, acabar os 1000 anos que nós chamamos de milênio, a terra for transformada, a igreja estiver lá na Nova Jerusalém, enfim, quando terminar todas as dispensações, existirá quantos lugares de morada eterna? Que a Bíblia fala, hein? Não sou eu que estou dizendo. Muita gente acha que é 2, né? Mas são 3. Fica como curiosidade para o próximo estudo. Era o que eu tinha que dizer. Nós terminamos um pouquinho antes. Eu vou preparar esse estudo aí, porque a gente, quando fala, tem que mostrar na Bíblia, né? Que o estudo bíblico tem que mostrar na Bíblia. O que o professor está na frente falando só tem valor se ele provar pela Bíblia. E é o que nós vamos fazer. Então eu espero que os irmãos, e mesmo esses irmãos que não puderam vir, que nos assistem pela internet, pudessem ter aproveitado esse estudo, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós aqui presentes, e que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus cada dia, porque conhecendo nós nos livramos das mentiras do diabo. Que Deus abençoe a todos.